O enigma das experiências fora do corpo e das viagens a dimensões paralelas tem persistido desde a América pré-colombiana e as culturas milenares do Oriente. E muitos mestres e santos cristãos também relatam a experiência de expandir a consciência, viajar com ela, de estar em dois lugares ao mesmo tempo ou ver algo à distância. Isso é citado em várias culturas. Na década de 60, em São Francisco, Estados Unidos, o psicólogo Charles Start realizou um dos primeiros estudos com fundamento científico sobre as viagens astrais. Start realizou uma pesquisa sobre supostos dons de uma mulher que ele apelidou de Senhorita Z. Eu tentei mostrar que era possível fazer uma experiência tão exótica como a alma deixar o corpo, começar a estudar isso cientificamente e aprender algo sobre isso. Start é engenheiro e psicólogo. Ele desenvolveu um método próprio de trabalho durante as experiências com a Senhorita Z. Ela passou várias noites no meu laboratório de sono. As ondas cerebrais mostravam que ela estava num estado de sono diferente. Eu já tinha feito muitas pesquisas sobre sono e nunca tinha visto um padrão daquele. Não era sonho, mas ela não estava acordada. Era um novo estado de sono. Além dos registros das estranhas ondas cerebrais, Start realizou um teste para ver se a Senhorita Z saía realmente do corpo. Eu saí do consultório e fiz um alvo para ela tentar ver à noite. Eram 5 dígitos aleatórios. Eu os escrevi num papel, coloquei numa pasta, levei para a sala e coloquei numa prateleira perto do teto. Assim não dava para ver da cama, nem se você andasse pela sala. Um dia ela me disse que flutuou alto bastante para ver o número e me disse o número correto, 25139. Embora o caso da Senhorita Z seja o mais documentado dos últimos anos, os registros de viagens astrais remontam ao início da humanidade. Muito bem, estamos de volta. A senhora que é formada, você já teve alguma experiência fora do corpo? A partir do momento em que isso começou a ser frequente, como é que você encarou ou vem encarando isso? Quando esse tipo de efeito paranormal te atinge, isso te causa bem ou mal-estar? O primeiro comentário diz assim, Regina: nossa, bispo, quando eu era mais nova eu estava dormindo e saí do meu corpo para passear por aí. Quando eu fui voltar, não consegui entrar no meu corpo e me vi deitada na cama, desesperada para entrar no meu corpo e não conseguia. Daí consegui, mas levantei suando e desesperada. Depois nunca mais aconteceu, mas graças a Deus estou na iurde convertida, liberta e salva. Você que está me assistindo agora, você já ouviu falar nisso? Já fez, ou pelo menos tem ideia do que se trata? Em algum momento da sua vida você fez sua leitura energética? Como é que está o nível da tua aura? Em cima ou embaixo? Iluminada ou apagada? Você tem algum tipo de efeito paranormal em você? Em alguém da família? E em você, honesta pessoa, causa o quê? Bem ou mal-estar? Como é que você vem se sentindo nos últimos dias? Daqui a pouquinho, eu vou trazer um vídeo, isso depois do segundo intervalo, às 9h30 da manhã, que fala sobre a leitura energética. Você já sabe como é que está a tua medida de energia? Em que nível ela está? Se é positiva ou negativa? Se para cima, para baixo? E o que isso tem causado à sua vida? Não perca, daqui a pouquinho eu vou mostrar. Dário. Sim, senhor. O amigo aqui, ele diz assim: olá, bispo, já estou na igreja, mas nunca nasci de Deus, pois tenho cometido pecados que não deveria estar cometendo. Aí ele põe entre parênteses, assistindo filmes pornográficos. Tenho confessado para Deus meus pecados, mas sinto envergonhado de confessar para o homem de Deus. Mesmo sem confessar para o homem de Deus, já estou perdoado? Ele faz uma pergunta, por favor, me ajude. E aí? O que você teria para dizer a ele? Olha, o bispo, ele confessa para Deus e continua fazendo. Então ele não está arrependido.
Ele tem um remorso. É exatamente isso que eu queria falar para ele. O problema não está em confessar ou não para o pastor. Porque obrigado, ele não é. Sim, senhor. Se ele se trata de um membro, de um frequentador da igreja, principalmente que não tem um vínculo direto com a obra de Deus, não haveria necessidade de realmente confessar para o pastor. Agora, quando ele pergunta se está perdoado, eu sou obrigado a dizer que não, mas não é porque ele não confessa ao pastor, mas é porque ele não está se arrependendo. Não há arrependimento. Ele não está arrependido. Ele sente o peso do erro, não é verdade? Lamenta, chora, mas volta a fazer. Porque o que é o arrependimento? Mais até do que a confissão do erro, é o abandono dele. Atitude, né? Qual é a prova de que eu estou arrependido de um erro? É quando eu paro de cometê-lo. Porque se eu continuo cometendo, eu não estou arrependido. Não, senhor. Eu estou com remorso. É verdade. Aí entra o sentimento, né, bispo? Então, a partir daí é que fica claro que ele não está perdoado. Por conta disso. Sim, senhor. Daqui a instante nós vamos conversar também com a Rogéria, que chegou ao cenáculo despedaçada. Rogéria, bom dia. Bom dia, bispo. Hoje tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo faz que você está conosco no cenáculo, Rogéria? Há 23 anos, bispo. 23 anos. 23 anos. Quando você chegou há 23 anos atrás, naquele dia em que você chegava, qual era o teu drama? Como é que estava a tua vida naquele momento? Quando eu cheguei ao cenáculo, eu estava para fazer 20 anos de idade. Aliás, 20 não. Eu tinha 19, tinha acabado de fazer 19 anos. E a minha vida estava completamente destruída. Envolta aos vícios, bebida, cigarro. Parece brincadeira hoje quando eu falo que eu já cheguei a beber de cair. Eu vivia no Rio de Janeiro e trabalhava em Madureira. E N vezes eu fechava os bares de Madureira de quinta para sexta, sexta para sábado, bebendo, fechava um, a gente ia para o outro, saía da boate, ia para o bar e dali rodava, isso tudo trabalhando. Eu não sei, hoje eu fico pensando, era uma coisa anti-humana, porque humanamente falando era impossível um ser humano fazer aquilo. Você beber uma noite inteira, você trabalhar um dia inteiro, emendar bebendo novamente. Você Mas geralmente as pessoas não nascem alcoólatras. Tudo tem um ponto de partida. Sem dúvida. No teu caso, qual foi? No meu caso, foi exatamente quando eu completei os 18 anos. Meus pais eram um pouco rígidos, apesar de que a nossa vida familiar era muito destruída. Fui criada com meu pai espancando minha mãe, uma confusão, um inferno na minha família. Porém, eles eram muito exigentes. E meu pai sempre dizia, enquanto estiverem sobre a minha guarda, vocês não vão fazer nada. Então, quando eu fiz 18 anos, aquela coisa desregrou de uma forma. Tudo que eu não fiz no decorrer da minha adolescência, até aquela idade, eu comecei a fazer. E era eu ficava ouvindo um incentivo no meu ouvido, uma voz mesmo que dizia, não, vá, faz isso, faz aquilo. E isso foi se tornando uma bola de neve, de destruição na minha vida, que o dia que eu cheguei na igreja, eu lembro que sempre havia um rapaz que me evangelizava, e nesse dia eu falei para ele, ô José, se esse Deus que você diz que existe não mudar a minha vida hoje, certamente que eu vou me suicidar. Eu entrei na igreja com essa definição. Com o desejo de morrer. De morrer. Mas o que faz uma pessoa tão nova? Porque com meros 19 anos a gente quer acreditar que a pessoa quer muito viver. Que situação foi essa tão desastrosa que aos 18 anos já te fez pensar em trocar a vida pela morte? Porque assim, bispo, a sequência de destruição na vida da pessoa é uma coisa tão profunda que a gente não consegue, a gente perde a administração da nossa própria vida. Porque não bastasse a confusão na minha família, eu tinha ainda a problemática da minha mãe que teve um câncer, foi desenganada pela medicina, e a minha mãe era o meu porto seguro, porque eu fazia todas as confusões, tudo, meu pai não sabia de nada, quem segurava a onda era a minha mãe. Isso tudo foi desesperando. Dentro do meu trabalho, apesar de eu trabalhava com vendas, eu era considerada a primeira vendedora do estado do Rio de Janeiro, com condecorações da empresa, com tudo. Porém, o que acontecia? O que eu ganhava não era suficiente para suprir os meus vícios, porque era cartões de créditos estourados, contas bancárias. Cheguei na igreja assim, com o meu nome inclusive, no Banco Central, sem poder mais ter talões de cheque, uma confusão. E você vai, você perde o controle. E você não consegue mais saber quem você é. Você fica desnorteado. A pessoa perde o referencial. Totalmente, totalmente. Você não sabe mais como se conduzir. A senhora não sabia mais quem era,
A Rogéria. Não sabia. Nós vamos conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas agora, eu queria registrar um comentário aqui, porque a pergunta é: leitura energética. Você já fez a sua? Ou pelo menos sabe do que se trata isso? Mas, Bispo Guaraci, existe isso? Existe. A pergunta é: como é que está a tua medida, o teu nível de energia? Positiva ou negativa? Como é que ela está? Em alta ou em baixa? E você já teve alguma experiência fora do corpo? E como entender esses efeitos paranormais? Eles são dons ou são tormento? Eu tenho um amigo chamado Leandro Yoshino, e ele diz assim: Bispo, tudo bem, eu sei como é isso, porque eu já saí do meu corpo, é uma coisa muito real. Parece que temos coração e é como se fosse real. Eu só percebi que saiu do meu corpo quando eu voltava para a cama e me via dormindo. Hoje eu estou liberto. Então você vê que a pessoa que nos indicou o tema, ela não está falando besteira, não. Ela sabe o que está falando. Sim, senhor. O problema é que tem muita gente que vive esse tipo de coisa e não tem coragem de colocar isso para fora. Porque ela acha que as pessoas à sua volta não vão acreditar nela ou vão acreditar que ela está louca e vão entregá-la a um hospício. Tirar de perto, né? Que é o que muita gente, inclusive, já fez. Sim, senhor. Que considerando determinados familiares um caso perdido, por conta da sinceridade em dizer isso, as pessoas tinham que dar graças a Deus pela pessoa se abrir. Mas não. Elas começam a olhar para a pessoa e elas enxergam o problema de um outro jeito. E a coisa se agrava. Porque entrega a pessoa um tratamento rigoroso de medicamentos fortes e os efeitos colaterais destroem a pessoa, quando na realidade o problema dela não é esse. Eu vou falar ainda dentro do programa qual é e o que fazer para se livrar dele. Sim, senhor. E porque é um mistério, elas não sabem lidar, então elas preferem entregar para uma clínica ou para alguém que elas acham que vão cuidar, porque elas não sabem como cuidar. E nós estamos aqui exatamente, Bispo Guaraci, para orientar e mostrar a saída. Olha só. Sim, senhor. Eu me lembro quando eu tentei o suicídio. Pulei do 7º andar e aquele momento foi como o meu espírito saiu e eu vi as pessoas ali chorando por mim. Meu corpo todo torto por terra, mas meu espírito era desesperado. Não entendi o que era. E de me ver ali no chão, os médicos, a polícia em torno e os choros e o meu espírito desesperado vendo o meu corpo ali. E vi um trecho da minha vida passar do começo até aquele dia. E depois eu escutava chamar meu nome, aí acordei de volta no meu corpo. Hoje eu sou da IURD e estou liberto. Então você vê, rapaz, que não são casos isolados, não. Senhor. O que tem de gente que manifesta esse tipo de sintoma paranormal, a Valquíria de Quaraí, Rio Grande do Sul, diz: desde muito pequena tive experiências paranormais. Eu manifestava com encostos ao mesmo tempo que eu me via fora do meu corpo. Enxergava tudo que estava acontecendo comigo. Olhava e via nas pessoas os encostos e as que eram de Deus eu não conseguia olhar. Como o pastor que me ajudou, eu tinha tanto ódio dele como da IURD. Passava mal somente quando falavam da IURD. Hoje liberta, sirva a Deus, um abraço. Cenáculo de Quaraí, fronteira com o Uruguai. E aí, Dário? A Regiane Ribeiro diz assim: bom dia, pelo amor de Deus, me ajudem. A minha mãe tem esquizofrenia crônica. Vê gente, escuta vozes, não está nem saindo da cama, pois vê no quintal um homem escuro e com chapéu. Eu estou afastada da igreja porque ninguém quer ficar com ela e ela já fugiu. Tomou água sanitária. Eu não durmo, isso está me atingindo. Tirei o medicamento todo. Oro em casa, mas sei que isso não basta. Preciso de ajuda. Em nome do Senhor Jesus, me ajudem, pelo amor de Deus. Estou enlouquecendo também. Regiane, Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Olha só, o Alex diz assim: bom dia, bispos. Lembro-me que quando eu era mais novo, tinha experiências assim. Pois quando estava dormindo, começava a ficar sem ar, paralisado, mas mesmo assim eu conseguia enxergar tudo ao redor, inclusive se no meu irmão que dormia no mesmo quarto. Quando eu tinha isso, respirava muito alto para meu irmão me escutar e me acordar. Eu o via levantando e me empurrando, aí eu acordava. Hoje eu não tenho mais isso, graças a Deus. Deus ilumine os senhores. Alex, Francisco Beltrão, Paraná. E você vê que é de ponta a ponta do Brasil. Sim, senhor. Aonde você imaginar, tem alguém agora com certeza manifestando esse tipo de efeito paranormal. A pergunta que eu faço é: paranormalidade, ficção ou realidade? Dom ou tormento? Uma pessoa cometida de tudo isso, como é que ela pode ser entendida? Alguém dono de um poder ou dono de um tormento que, se não for resolvido, vai levá-la à loucura? Se você vive esse drama, se você passa por isso, ou tem alguém que passa, quer tirar dúvidas, quer desabafar, entre agora na IURD TV.
E daqui a pouquinho eu volto a falar sobre leitura energética. Você sabe do que se trata? Já fez a sua? E se fez, como é que está a tua medida de energia? Positiva ou negativa? Em alta ou em baixa? Como é que está a tua vida? Vamos falar também sobre o câncer do século XXI, mas que é o câncer bumerangue. Você já ouviu falar nisso? Não, senhor. Já viu um bumerangue? Sim, senhor. Você joga, ele atinge o seu objetivo mas volta. E volta. Infelizmente, a maioria dos invejosos não sabe disso. Que o mal que ele despacha é um mal bumerangue, que vai e volta. E quando volta, volta mais pesado do que para quem foi. Sim, senhor. Por isso que eu não tenho dúvida de que os invejosos têm uma vida mais desastrosa do que os invejados. Está pronto já o testemunho de Israel? Presta atenção no que aconteceu com a vida do Stanislau. Um dia, ele se deu conta de que se ele queria alcançar o seu objetivo, e que não era uma coisa comum ou fácil de se alcançar humanamente, e aonde ele chegou. Eu desde de criança que eu já sofria, né? E eu sou lá do norte, né? Da Bahia. E desde criancinha que os meus pais, eles já passavam por muita dificuldade. Jovem, aí eu já comecei a beber e me envolver em jogos. E com 17 anos eu já era pai. Né? Então, mas mesmo ali, mas eu continuava bebendo. Aos 18 anos eu já vim para São Paulo, né? Tentar uma vida. E aqui que foi mais sofrimento, né? Porque a gente sai, não tinha estudo. E passou um tempo, arrumei um serviço. E mesmo assim trouxe a família, né? Então cheguei a morar em quarto de pensão com a família. E continuava jogando e bebendo, era viciado em jogo também. Então era assim, às vezes pegava o valo, já passava no jogo e ali mesmo às vezes ficava tudo. E eu fiquei tomando aqueles comprimidos para poder dormir, porque até então aí já não dormia mais. Aí eu passando na praça, né, e uma pessoa me evangelizou, deu um jornalzinho, e eu li um testemunho que dizia aquilo que eu estava passando. E eu fiquei muito maravilhado com aquilo. Eu falei, eu vou lá e vou conhecer, tinha um endereço, né? E assim que cheguei lá, e aquilo para mim era uma novidade, né? Uma coisa diferente, né? Ao ver as pessoas, a gente via ali que eram algo diferente, tinha uma fé extraordinária. E foi aonde eu comecei a ir. Aí veio a Fogueira Santa, então ali eu vi a oportunidade, né? E foi onde eu me lancei mesmo completamente. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Chegou uma pessoa no meu trabalho e como eu trabalhava assim, ele chegou e falou, ó, eu quero uma pessoa que sabe fazer o que você faz, você conhece? E aí eu falei, eu quero X de salário, que é o que eu tinha pedido na Fogueira Santa. E ele falou, não, pode vir. E acabou me dando moradia, tudo, né? E aí, passado um ano e 7 meses, eu lutando, né? Eu falei, agora eu quero o meu negócio próprio. Foi onde eu saí de lá, né? Eu falei, eu vou trabalhar com comida japonesa. Aí montei numa churrascaria de um amigo meu, e veio a Fogueira Santa, foi onde nasceu a empresa, o Sushi Express, né? Já temos o segundo restaurante, né? Nos dois eu tenho 22 funcionários, né? Hoje tem a casa, tem 2 carros, tem o apartamento, né? Onde eu moro, todo novo. Mobiliamos do jeito que a minha esposa queria, né? É todo mobiliado, ele tem piscina, quadra, não foi fácil. Fui fazendo aquilo que eu ia aprendendo, que ia me ensinando. Vamos parar por aí, né? Muito bem, de volta com todos vocês e você pode acessar www.iurdtv.com. E daqui a pouquinho nós vamos trazer ao ar, então,
uma matéria que fala sobre leitura energética. Já fez a sua? Não, senhor bispo. Não sei nem como. Nem sabe do que se trata. Não, senhor. Você vai aprender daqui a pouquinho. E você que está me assistindo, já fez sua leitura energética? Teve alguma experiência paranormal? Você já teve alguma experiência com sair do corpo? Você já teve alguma experiência paranormal? Rogéria, teve alguma experiência paranormal, algum sintoma? Bispo, tipo sair do corpo, nunca. Porém, ouvia muitas vozes e até o Bispo Dário leu um comentário, se eu não me engano, de uma amiga de Bom Sucesso, que ela dizia que via vultos, via pessoas dentro de casa. E quando eu era criança, não só eu e minhas duas irmãs, todos os objetos dentro de casa, para nós, nós víamos monstros. O bujão de gás, a gente via se transformar num monstro. Era uma coisa horripilante. Nós deitávamos as três numa cama de solteiros, juntas, quando minha mãe e meu pai não estavam em casa, com verdadeiro terror, porque tudo que a gente olhava dentro de casa, a gente via. A minha irmã pequena, então, a caçula, era terrível. Ela gritava incessantemente, porque ela era a menor de todas, era terrível. Você passou por isso quanto tempo? Começou com que idade esse tipo de sintoma? A perturbação na nossa casa, nesse sentido, foi desde muito pequena. Eu lembro que nessa época que eu estava falando, a minha irmã caçula tinha seus 3 ou 4 anos. Ela só ficava dizendo que era o bicho. E nós víamos como um monstro. Só que era interessante, minha mãe servia os espíritos. E minha mãe, a gente contava para ela não acreditava na gente, ainda nós apanhávamos, bispo. Batia na gente porque ela não acreditava no que a gente falava. E essa perturbação foi indo. Ao longo disso, na minha fase já de adolescência para adulto, eu até esqueci de me referir, era uma dor de cabeça perturbadora. Eu passava o dia inteiro com dor de cabeça. Aliás, eu cheguei assim na igreja. E como se não bastasse, ainda tem um outro lado que eu nem ainda falei aqui, que era a questão do envolvimento com homens, porque era uma coisa absurda. Eu cheguei a ter uma vida de prostituição de uma forma que antes eu recriminava, eu achava errado, eu não me via daquela forma, e eu comecei a me envolver com homens assim de uma forma, hoje um, amanhã outro. Já tive dias de, numa noite, me envolver com 2 ou 3 homens diferentes. E não era para vender o corpo? Não era para vender, não era... Como é que administra isso? Como é que alguém consegue ter, num único momento da sua vida, 3 relacionamentos paralelos? Como é que consegue tempo e cabeça para isso? Não é verdade? Né? Então você vê que a vida da pessoa que está longe da luz é uma bagunça, rapaz. É um inferno. Não dá para você acreditar que ela vai ter 1 minuto de paz. Porque não tem. Aí eu pergunto para você, tá bom, depois de uma noite de orgias para essa, como é que é a volta para casa? Como se nada tivesse acontecido? No apagar das luzes, como é que é? Bispo, olha, vou contar para você uma cena que aconteceu comigo. Por incrível que pareça, no Jardim do Meia, no Rio de Janeiro. Ali, eu tinha um namorado e eu fui à casa dele, ele não estava. Daí cheguei a mãe dele disse que ele estava internado naquele hospital que fica no Jardim do Meia, que ele tinha tido uma crise de estômago, estava na emergência. Fui para lá, cheguei lá, ele estava com uma outra namorada. E daí, eu fiquei à espera, ele saiu da emergência, nós brigamos, ele me deu um soco no olho, abriu a minha sobrancelha, na altura da sobrancelha. No mesmo hospital que eu fui visitá-lo, eu dei entrada na emergência. O mesmo médico que atendeu ele, me atendeu. O médico falou, você não acabou de sair daqui com o seu namorado? Falei, acabei, ele que me deu esse soco e eu estou voltando para cá. Então, você perde o amor próprio, você não consegue saber se valorizar, você fica uma pessoa que você não consegue administrar. Então, os envolvimentos vão vindo, qualquer pessoa que sorri para você, que te trata com um carinho, entre aspas, você já acha que, essa pessoa eu vou me entregar. E abre você a guarda. Você não tem um limite. Não, essa para mim é nova, isso eu nunca tinha ouvido, não. Alguém vai visitar o namorado no hospital com crise de estômago e fica internada no mesmo hospital porque tomou um burro dele. Eu já tinha ouvido uma história ao contrário. Eu vi uma pessoa levar outra ao médico, sim, senhor, e quem chegou lá e ficou internada foi ela, que ela estava pior que a outra. Sim, senhor. Mas essa... Chegou lá, ela passou mal e ficou internada. Agora, você ir no hospital, visitar o namorado
e tomar um murro e ficar internada. Mas que soco foi esse que te deixou internada? É porque era um galalau de quase 1,90 m, bispo. Eu uma tampinha de 1,60 m, você imagina. Então, a força de um homem contra a força de uma mulher não existe. Eu saí no prejuízo, violento. Quer dizer, então, que a de adolescente recatada, bem criada, bem formada, você virou a cabeça mesmo? Completamente. E um espaço mínimo de tempo. A gente não... O senhor vê que é uma coisa que transcende o entendimento humano. Humanamente falando, não tinha explicação, porque tudo aquilo para mim... Aliás, lá na minha casa, o meu apelido era de moralista. Minhas irmãs sempre falaram muito palavrão, essa coisa, e eu odiava isso. E elas sempre falavam, ah, moralista, moralista. E eu, naquela altura da minha vida, tudo que eu recriminara, eu passei a praticar com naturalidade. Ou seja, tudo que você condenou passou a fazer parte da tua vida. Sim, senhor. Nós vamos agora ao intervalo que fala da fogueira santa de Israel no Monte Sinai. O intervalo da IURD TV, melhor dizendo, né? É que eu fui comunicado há 10 minutos atrás que era o intervalo de Israel. Mas é o intervalo da IURD TV. Depois nós vamos trazer mais um testemunho da fogueira santa do Monte Sinai. E vamos falar sobre a leitura energética. E você vai ver uma matéria muito especial sobre o câncer do século XXI. Essa praga chamada inveja, que é um câncer, como eu falei há minutos atrás, o câncer é bumerangue. A pessoa joga, ele atinge o seu objetivo, volta para ela. Destrói lá e muito. Destrói lá, mas... só que volta com ela, volta com mais força. E o estrago que ele faz aqui é maior do que o que ele fala lá. Gemem, invejado e invejoso. Nós vamos trazer uma matéria muito forte sobre isso. Mas agora, vamos ao intervalo da IURD TV. Um dos piores sentimentos que oprime e esmaga a vida de uma pessoa é a dúvida. Ela desperta o medo, deixa o ser humano inseguro, impotente e desequilibrado emocionalmente, provocando fracasso e destruição. Mas, se por um lado o mal é representado pela dúvida e sofrimento, por outro lado, a fé é uma energia poderosa, capaz de ultrapassar limites, vencer os medos, complexos e desafios, mudando toda e qualquer situação. Eu conquistei a loja de roupas que eu tenho, ampla, com variedades, né? Trabalho com modas. Depois disso, conquistei carros, outros bens, utensílios. Minha filha hoje veste o que quer. Nós adquirimos um terreno muito próximo daqui onde eu moro hoje. Foi feita uma construção. É uma sede que nela tem uma loja de comércio partilho para marceneiros, tem um café e tem a marcenaria. Sou eu e meu marido, nós tocamos e dessa empresa hoje nós já temos uma filial. Essa filial localizada em São Paulo. Fogueira Santa do Monte Sinai, para mim, representa mudança. Mudança no meu eu, a pessoa nervosa, a pessoa agitada que eu era, insatisfeita. Representa para mim qualidade de vida. Fogueira Santa do Monte Sinai, despertando em você a energia de Deus. Muito bem, de volta com vocês e nós vamos agora ler mais comentários. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a sua leitura energética. Você já fez a sua? Você sabe pelo menos do que se trata isso? E se já fez, como é que está a tua energia? Em alta ou em baixa? É positiva ou negativa? Qual é a energia que te domina? Vamos então ler mais comentários com o Bispo Dário. Sim, senhor. A Gláucia de Criciúma diz assim: bom dia, Bispo. Eu conheci a Jesus tem 1 ano, mas antes eu era espírita, frequentava um centro, ela põe... Centro Chico Xavier. Eu saía do corpo, me via dormindo, mas lá isso é normal. Até que um dia eu acordei com uma criança querendo me levar, acho que ela ia me matar. Quando algo me despertou, eu acordei toda retorcida na cama. Eu via mendigo na rua, mas na minha cidade o índice de mendigo é 0. Eu tinha uma vida perturbada. Graças a IURD, a Igreja Universal de Deus, a IURD,
Hoje a situação é diferente, estou firme na presença de Deus. Quer dizer, ela tinha todos esses sintomas paranormais que o senhor É o que eu estou falando para você. A gente traz o tema ao ar, nasce nas pessoas uma coragem de desabafar. Sim, senhor. Olha só, a Carolina Nunes diz: bom dia, Bispo Guaraci. Quando eu era criança, acordava todas as madrugadas, depois de passar por pesadelo onde eu via minha imagem caindo de um precipício. Eu acordava pedindo socorro para os meus pais, que dormiam no quarto ao lado, mas eles não me ouviam. Eu sentia uma opressão imensa tentando falar, gritar e até mesmo me mexer, mas não conseguia. Era como se eu pudesse ver e ouvir tudo, mas as pessoas não me ouviam. Era horrível. O pior é que minha mãe não acreditava, falava que era coisa da minha cabeça, tá vendo? É o que eu estou falando. Sim, senhor. Sim, senhor. Por que as pessoas se inibem quando tem que pedir socorro? Porque não acreditam. Porque na maioria dos casos, as pessoas não acreditam ou acreditam que ela está ficando louca. O medo de ser jogada dentro de um hospício ou se submeter a um tratamento psiquiátrico rigoroso apavora as pessoas que, na realidade, o que elas têm é sintoma de possessão. E aqui a gente sabe lidar com isso muito bem. Uma outra amiga, Luciana Sayuri Miyamoto, ela não dá para saber de onde ela é aqui, mas ela diz assim: boa noite, bispo. Ela deve estar ligando do Japão, né? Com sobrenome japonês, dizendo boa noite, considerando o fuso, ela deve estar lá do outro lado do mundo. Me lembro como se fosse hoje, desde pequena. Fui muito atormentada por espíritos, pois minha mãe me levava nos terreiros sempre. Por conta disso, ouvia vozes, via espíritos perto de mim todos os dias. Eu sempre falava com minha mãe, porque todas as noites era assim. Eu tinha medo da noite. Depois de alguns anos me casei e por várias noites acordava gritando pedindo socorro para o meu esposo, pois os demônios queriam me matar. Fora tudo isso, por várias vezes me via saindo do corpo. Você vê? Lá no Japão. Então você vê que a coisa é mundial. Né? Isso está lastrado, rapaz. O senhor falava há pouco no Brasil de norte a sul, mas agora é mundial. Né? E o diabo vai sempre inventando um termo científico, sabe? Assim, que parece ser evoluído, uma coisa exótica, para a pessoa se adaptar a esse tipo de desgraça. Como agora, né? A ciência dá o nome de projeciologia, né? Que é o estudo da consciência a partir das experiências de quem saiu do corpo. Ou seja, experiências além do físico e da consciência, para fora do corpo. Só que isso é projeciologia. Só que isso é sintoma de possessão. Quando alguém começa a manifestar esse tipo de coisa, não é sinal ou aviso de que o mal está se aproximando. É a prova real de que ele já está instalado dentro de você. E ele não vai se contentar com isso. Veja que a Rosélia começou a ter alguns sintomas muito amistosos. Até que um dia, aquele mesmo espírito que a fazia ouvir as vozes e ver os vultos falou para ela: se mata. Que idade você tinha quando a voz mandou você se suicidar? Eu estava para fazer 19 anos, bispo. E como o senhor está falando da possessão, de fato não existe outra palavra para você descrever o que pode acontecer com uma pessoa nessa situação, porque não é você. Porque você, em sã consciência, não agiria assim. Uma pessoa inteligente, consciente, com os pés no chão, com uma vida espiritual equilibrada, ela não agiria assim. Então, era o que acontecia comigo. Quando eu olhei a minha vida, a destruição que eu tinha, e aquele rapaz sempre falava da igreja para mim. E eu não dava muito ouvidos, porque a gente também, por vezes, nós somos orgulhosos e esquecemos de olhar ao nosso lado as pessoas que realmente querem o nosso bem. Hoje eu entendo isso, naquela época eu não entendia. E quando ele chegou para mim e me convidou aquele dia, eu falei, tá bom, então se ou é hoje ou não é. Porque eu estou decidida a tirar a minha vida. Porque do jeito que estava eu não suportava mais. Era uma carga que eu já não tinha como suportar. Bispo, tem um comentário aqui, o senhor até desculpa interromper. Não, por favor, fique à vontade. A dona Regiane, ela volta a falar, ela diz assim, desculpa comentar novamente, minha mãe é igual essa senhora que está aí. Os objetos transformam-se em pessoas. Quero ressaltar que ela era alcoólatra, sempre foi muito má. Coitada da minha mãe. Quer dizer, a dona Rogéria disse que viu os objetos, o botijão de gás, virar um monstro. E a senhora está dizendo que a mãe dela, a mesma coisa lá no Rio. Aí eu pergunto para você, é dom? Não, senhor. Ou é sintoma de possessão? Sintoma, pesado. Uma amiga diz assim, Gabriela, tão bacana, hein? Estou ouvindo a rádio aqui na Índia, maravilha.
glória a Deus, mas não se acomoda não. Porque se você me emitir um comentário é porque você tem computador. Sim, senhor. Então, se você tem o poder de não só ouvir, mas ver, fica. Porque para você enviar o comentário, você teve que entrar na iogurte TV. Sim, senhor. Então, entre e fica. Não se acomode com a rádio, porque quem ouve a rádio em outros países, ouve via internet. E quem está com a internet ligada, é melhor então que acesse a iogurte TV. Porque pela iogurte TV você ouve e vê o que a gente tem para mostrar. Eu tenho um outro aqui que é da Monara. Bom dia, bispo. Eu já tive experiências de sair do corpo. Sinto meu corpo todo paralisado. Não consigo me mexer, não consigo gritar. Tenho que lutar muito para conseguir me livrar desta opressão. Sinto perturbação, medo de dormir sozinha, pois receio que aconteça novamente. É terrível. Não desejo isso para ninguém. Então ela está vivendo isso hoje. Tem aí a matéria? Vamos então à matéria que fala da leitura energética e a gente volta lendo mais comentários, trazendo mais testemunhos da Fogueira Santa e de algo muito especial que vai acontecer hoje na sessão do descarrego aqui. Solta aí. No início dos anos 60, um novo fenômeno mediúnico despertou o interesse do público russo e chegou às manchetes em toda a União Soviética. Ele foi considerado por muitos cientistas como a descoberta do genuíno sexto sentido. A capacidade de uma única mulher de ver e ler através de sua pele foi a causa dessa súbita excitação. Seu nome era Rosa Kurashova e ela se tornou uma sensação mediúnica. Os cientistas descreveram sua aparente capacidade como um mecanismo fisiológico no qual os sentidos de tato e visão estão fundidos. Kurashova conseguia ler, ver cores e reconhecer fotografias enquanto vendada. Seus incríveis poderes de visão pela pele se estendiam até mesmo aos pés. Quase da noite para o dia, o chamado fenômeno Kurashova iniciou um esforço de pesquisa tremendo, envolvendo cientistas e pessoas testadas em toda a Rússia. Em institutos científicos em pelo menos 6 cidades russas, realizaram testes com milhares de voluntários, que revelaram que havia muitos que conseguiam sentir cores ou imagens diretamente através da pele. Tá vendo? Você já fez sua leitura energética, Dário? Ô, bispo, eu não sei. Você já passou por essa experiência? Não, senhor. E o pior não é isso, é que as pessoas começam a se achar poderosas. A princípio, elas se apavoram. Depois de um tempo, elas se acostumam até que elas começam a achar que são donas de um poder. Mas que poder é esse? Que dá a elas condições de enxergar tanta desgraça no futuro dos outros, mas não dá a elas o poder de enxergar um futuro feliz para elas. Porque geralmente quem afirma ter experiências paranormais, principalmente com o chamado dom de vidência, enxerga tudo que não presta para os outros. Mas por que ela não enxerga algo positivo para ela? Saída para os problemas. Porque se é um dom divino, por que ele não dá ela o poder de saber o que fazer para ficar rica? Sim, senhor. Ser feliz no amor. Para encontrar o homem da sua vida. Sim, senhor. Não é verdade? Para dar um futuro digno aos seus filhos. Não tem. E tem gente que está dormindo e acreditando que isso é um dom. Sim, senhor. Está feita aí a matéria das 2 meninas americanas que estão sendo estudadas por causa dos efeitos paranormais que lhes atingem. São 2 crianças. E a cabeça delas é um inferno, como deve estar a sua.